Aleluia. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor com mais força? Glória a Deus, nós estamos avançando como igreja, amém? Quem ama ofertar aqui ao Senhor? Amém. Quem ama uma oferta viva aqui ao Senhor? Amém. Amém. Queria compartilhar uma palavra, está em Salmos 23. Uma palavra muito conhecida. Fico muito feliz porque o primeiro louvor já falou exatamente a mesma palavra que eu vou ministrar. E nós vemos que nós temos o mesmo Espírito. Quem governa esse lugar é o Espírito Santo, amém? Salmos 23. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Queridos, aqui nesse salmo, no primeiro versículo, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que na tradução original quer dizer: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Porque quem aqui é cristão sabe que de vez em quando nós passamos por lutas, por provas. Às vezes faltam algumas coisas que a gente deseja. Às vezes nós passamos por algum desertos, por alguma sombra do vale, secos, sombra da morte. Só que nós temos uma plena convicção que ainda que a gente esteja passando por algumas lutas, por algumas guerras, nós confiamos nele, e Ele nunca nos faltou, e Ele nunca nos faltará. Então nós temos a plena convicção que ainda que eu esteja olhando, parece que as coisas não estão dando certo, parece que não vai dar certo, parece que o gigante se levantou, nós sabemos que maior está conosco, amém? Então quero te contar algo: se você tem o Senhor, você já tem tudo o que você precisa. O que o mundo precisa é carros, é luxo, é dinheiro, é aquilo que o mundo tem para oferecer e o que o mundo está correndo atrás. Mas o que você precisa, você já tem dentro de você: a verdadeira alegria, paz que excede todo entendimento, bondade, frutos do Espírito, mansidão. E se nós temos isso, nós já temos tudo o que nós precisamos. O resto será consequência daquilo que nós vamos colher mediante a nossa atitude em Deus, amém? Então, o que eu queria falar sobre esse versículo, sobre esse salmo? Se hoje você está passando por algum momento difícil, alguma dificuldade, algum momento que o casamento está tendo guerra, na área financeira, na área da saúde, na área espiritual, seja em qualquer área da sua vida, eu quero te falar que o Deus da provisão, o Deus da solução, o Deus de milagre, Ele ainda vive, Ele ainda é real, e Ele habita nessa casa. E Ele tem cuidado de você todos os dias, e Ele vai continuar cuidando de você todos os dias. Não por aquilo que você fez ou por aquilo que você está fazendo, mas por aquilo que Ele já fez há 2000 anos atrás. Quando Deus se entregou naquela cruz, quando Jesus se entregou naquela cruz, foi para restabelecer a nossa intimidade com o nosso Pai. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus não está ali, o reino de Deus não está cá. O reino de Deus está dentro de nós. Então se nós temos esse reino dentro de nós, a convicção que nós temos esse reino dentro de nós, nós sabemos que aonde nós formos, nós vamos prosperar. Porque Deus não te chamou para você ser cauda, Deus te chamou para você ser cabeça. Deus não te chamou para você sofrer, Deus não te chamou para você ficar à base de remédio, Deus não te chamou para você ficar à base de bebida, Deus não te chamou para você ficar à base de droga, Deus não te chamou para você ficar à base da imoralidade sexual. Pelo contrário, Deus te criou para você governar sobre todas essas coisas, sobre tudo isso. Então o inimigo, ele quer trazer distrações, o inimigo, ele quer trazer cenários, e principalmente na área financeira, aonde o crente mais desanima é quando aperta ali a situação financeira, quando pega a situação financeira. Mas nós que fazemos parte do reino, entendemos que nós estamos sendo governados pelo nosso rei. Pode vir problema na área financeira, pode vir problema em qualquer área, nós não vamos parar, porque nós entendemos que o governo já está dentro de nós. E falando sobre essa história, sobre esse salmo, eu queria meditar um pouco sobre José. Se você for estudar um pouco sobre Gênesis 40, 41 e 42, vai falar a história de José, o sonhador. E ele estava num momento num cárcere, ele estava preso, estava passando ali pelo vale da sombra da morte, no pior momento da vida dele. Só que se você ler Gênesis 40, José estava entregando o seu melhor, ele estava dando o seu melhor, tanto que ele se tornou o chefe da prisão. E quando o copeiro, quando o padeiro veio, a Bíblia vai dizer que José estava o servindo. Sabe por quê? José, ele era próspero, e a prosperidade não estava no ambiente que ele estava inserido, mas a prosperidade é uma essência que está dentro de mim, de você. José não esperou servir os irmãos quando ele era governador. José não esperou servir as pessoas quando ele estava bem. José, ele servia em todo tempo, em todo momento, em todo instante. Porque a prosperidade não tem a ver com aquilo que você tem por fora. A prosperidade não tem a ver com a sua empresa, com o seu cargo eclesiástico, com o seu cargo ali na empresa. A prosperidade é uma essência que está dentro de você, amém?
Só que o que eu quero te falar, ainda que você não esteja no lugar que você almeja, ainda que você não esteja com a sua empresa, ainda que você não esteja casado, ainda que você não tenha o seu sonho realizado, eu quero te contar que hoje a prosperidade já está dentro de você. E uma característica da prosperidade do reino é você entregar o seu melhor, servir com excelência, dar tudo que você tem, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Porque ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, o cajado dele está nos consolando, ele está conosco e ele não nos falta. O que acontece é que o brasileiro tem uma mentalidade de falar: eu só vou entregar o meu melhor quando eu for promovido, eu só vou fazer o meu melhor quando eu for promovido, eu só vou fazer bem na igreja quando eu for notado, eu só vou servir quando eu for um voluntário, um obreiro, um líder de cela. Mas um homem de reino, uma mulher de reino, ele entrega ainda que ninguém está vendo, ele dá o seu melhor ainda que ninguém está vendo. Então você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que está recebendo a mentalidade do reino, amanhã você vai estar na sua empresa e você vai dar o seu melhor ainda que o seu patrão não esteja vendo. Amanhã você vai fazer o seu melhor porque você não faz para os outros, você não faz para as pessoas, você não faz para ninguém te notar, você faz o seu melhor porque você já é próspero. E aquele que é próspero entrega o melhor dele em todo momento, em todo tempo, em toda hora. Queridos, há 7 anos atrás, quando nós chegamos nessa igreja, nós estávamos numa igreja pequenininha lá no Yoconé, mas o nosso serviço, a nossa excelência, a nossa entrega não mudou, pelo contrário, ela só aumentou. A gente não está entregando o nosso melhor aqui, a gente está entregando o melhor desde lá de trás. Ainda quando não tinha estrutura, ainda quando não tinha empresários, ainda quando não tinha gente bonita, nós estávamos entregando o nosso melhor. Você não tem que esperar entregar o seu melhor quando você estiver na melhor situação da sua vida. Entrega o seu melhor hoje, entrega o seu melhor agora. Um homem próspero, uma mulher próspera não depende de ambiente para entregar o seu melhor. Pode aplaudir o Senhor, aplaude o Senhor da sua melhor forma. É isso que nós temos que entender, queridos. Hoje nós não entregamos o nosso melhor, nós não damos o nosso melhor, nós entregamos a nossa vida porque a gente é pai, porque a gente é empresário, porque a gente tem condições de viajar. Não, pelo contrário, quando a gente não tinha nada lá atrás, a gente já estava entregando o nosso melhor. O problema do ser humano é que nós temos que mudar a nossa metanoia, de falar: eu só vou entregar quando for líder de célula, eu só vou orar quando for pastor, eu só vou orar quando for evangelista, eu só vou dizimar quando eu estiver servindo na igreja. Não, querido, é o contrário, o momento é agora, a hora é agora de você entregar o seu melhor. Você faz parte do cidadão do reino, você já faz parte desse reino. Ainda que você esteja sentado, não esteja servindo em nenhum ministério, entrega o seu melhor porque você faz parte desse corpo. Nós contamos com você, nós contamos com a sua vida e nós fazemos parte desse reino, amém? Então José, o Senhor estava trabalhando no seu caráter ali naquele cárcere. Talvez você está passando por alguma situação difícil, e não é porque Deus está te castigando, é porque nós temos que passar por alguma situação difícil para Deus trabalhar no nosso caráter, trabalhar no nosso coração. E o Senhor quer saber: será que nós vamos entregar o nosso melhor nessa situação difícil, ou nós vamos entregar quando tudo vai bem? Porque ser um cristão moderno, que dá dízimo, primícia, oferta e adora Deus quando tudo vai bem, qualquer Zé Ruela consegue ser. Agora um homem de reino, uma mulher de reino, ele entrega ainda quando tudo vai mal, ainda no pior dia da vida dele, ainda no pior dia do mês dele, da semana dele. É aqui nessa igreja que você tem que vir, é neste lugar que você tem que estar. O brasileiro fala: eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu marido, aconteceu uma situação ruim. Sabe o que você tem que fazer? Vir para a igreja, receber palavra, adorar, entregar. É isso que Deus ele quer provar no seu coração. Eu lembro um dia quando roubaram meu carro, e roubaram meu carro lá fora, me chamaram, e a gente ficou conversando, falando, eu resolvi. A primeira coisa que eu fiz, eu falei: gente, eu vou entrar. Eu vim para o altar, eu comecei a chorar, falei: Deus, obrigado, porque eu não te adoro por aquilo que o Senhor me deu, eu não te adoro por aquilo que o Senhor fez, eu te adoro por aquilo que o Senhor é na minha vida. E sabe qual foi o resultado de um homem próspero que entregou a sua vida? Deus me deu um carro que vale o dobro, pagando a mesma parcela, com o mesmo valor que eu tinha. Aí as pessoas olham e falam: meu Deus, mas tá andando de carro novo, tá fazendo aquilo, mas ninguém olha as suas entregas. Aí vai começar a ir para a academia e fala: nossa, é o diretor, é o professor, mas ninguém olha o tanto que estudou. Aí olha o apóstolo, nós estamos viajando nas nações, como vários homens aqui de Deus. Querido, se prepare, as pessoas vão olhar para você e vão te criticar, mas ninguém vai ver as suas entregas. Só que Deus está vendo a cada entrega, cada renúncia. Porque você, ainda que esteja no cárcere, você ainda que esteja no secreto, ainda que ninguém está olhando, Deus está contemplando que você está dando o melhor da sua vida para Ele, amém? Então chegou a noite da gente mudar nossa mentalidade. Nós não vamos nos entregar pela metade, nós vamos entregar por completo, amém? Você vai se entregar por completo, você vai dar o seu melhor? Então eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. Hoje é Santa Ceia, vamos orar, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, amém? Eu não sei se vocês lembram o último testemunho, a última vez que eu ministrei, eu falei sobre você chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse. E aí eu comentei que a gente trabalha com vendas e nós estamos na metade da meta, e até o final do mês nós íamos superar a meta. Por quê? Porque a gente está entregando o nosso melhor, e quando você entrega o seu melhor, Deus ele faz a parte dele, amém? E eu quero falar que nós não vendemos apenas 10 milhões, nós vendemos quase 12 milhões.
Por quê? Porque independente do cenário econômico, independente da política, independente da esquerda, da direita, nós somos José, nós fazemos parte da colheita, o meu nome é colheita, nós estamos dando o nosso melhor e Deus vai nos abençoar em todas as áreas da sua vida. Então eu quero te falar, almeje, planeje, entregue o seu melhor e no final do ano você vai comemorar sua colheita de uma forma sobrenatural, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graça, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por esse ambiente, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma santa ceia. Nós queremos te pedir, Senhor, nos ensina a entregar o nosso melhor caráter, a nossa melhor essência, a nossa melhor oferta, a nossa melhor honra ao Senhor, independente do cenário exterior, independente daquilo que nós estamos passando, nós vamos entregar e nós vamos dar o nosso melhor, porque nós somos prósperos. Receba os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, e que o Senhor possa nos abençoar cada vez e cada vez mais, em nome de Jesus. Pode ficar à vontade, que tem máquina do lado esquerdo, do lado direito, pode me ofertar ao Senhor.